Boa, pessoal. Como eu faço aquele sempre, o sinal, né? Da telinha, do VAR, né? Bora pro vídeo. Vou te pedir aí, compartilha se tu gostou do assunto. E se inscreve no canal, dá uma força aí pro João, tá bom? Hoje o tema é polêmico, né? Ultimamente eu tenho colocado alguns temas polêmicos. E tô indo por essa linha, até porque a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo ao aos nossos olhos, né? E o tema hoje é impunidade, né? Uma palavra forte aí que nós estamos vivenciando, nós estamos vendo aí pessoas, né, buscando sua própria impunidade, né? Um grupo de pessoas, juristas, entre aspas, doutores, entre aspas, não eleito pelo voto, né? Buscando ficar imune ou impune a qualquer outro tipo de cometimento. Por que eu falo qualquer outro tipo de cometimento? Porque existem princípios legais. Eu não sou advogado, eu sou um pastor, tenho a minha visão teológica, a minha visão espiritual a respeito dos fatos que estão acontecendo ultimamente. E essa palavra impunidade, ela está ligada a três princípios básicos, né? Lógico, você for conversar com um jurista ou pedir para um doutor, um bacharel em direito te dar uma aula sobre isso, ele vai te dar inúmeras situações e razões e defender tese até, né? Mas eu quero falar sobre três princípios dessa impunidade. Como é que surge a impunidade? É baseado em quê? Não é verdade? E aí eu separei três princípios. Quando nós achamos que a pessoa está impune, ela foi inocentada e ela deveria pagar por isso, né? Ela deveria pagar pelo que ela cometeu e não pagou, aí isso é impunidade. Mas pagar ou não, né, ser condenado ou não, ele tem princípios. Quais são os princípios? Os três primeiros princípios ou os mais essenciais? Primeiro, tem que ter certeza do delito. O que ela cometeu? Tem que estar tipificado na lei. Exemplo para ficar claro: homicídio, matar alguém. Está lá, tipificado na lei. Então, a certeza do delito. Se eu falar alguma coisa, cometer alguma coisa, ela tem que estar escrita e tem que ir contra aquilo que está escrito. Desacato, né? Desacatar a autoridade, está escrito na lei. Expor criança a atos vexatórios ou a nudez, está escrito na lei. Código Penal, Estatuto da Criança e Adolescente, Código do Consumidor. Existem livros, né, e códigos para todos os tipos e para todos os cometimentos. Então, a princípio, um deles, né, primeiro tem que estar escrito na lei. Então, se você cometeu alguma coisa, tem que estar descrito. Certeza do delito. Segundo ponto, olha, certeza do delito, tem que estar escrito na lei, tem que ficar, tá? Um julgamento competente, tá bom? O que é um julgamento competente? Todos os trâmites legais da lei. Está escrito, e o que tem que fazer? Ser feita uma denúncia, um processo, defesa, prazo de defesa. Então isso é um julgamento competente. E por final, o desfecho final é a sentença, ou absolvição ou condenação. A impunidade não, né? Isso não é sentença, a impunidade não é sentença, tá bom? Então, as principais, né, vamos dizer assim, os principais, não, os três motivos que eu dei, né, os princípios, né, tem que estar descrito na lei, que realmente foi um delito. Tem que ter um julgamento competente, aquela pessoa que vai julgar tem que ser competente para aquela esfera. E tem que ter os trâmites normais, né, processo, tal, né, denúncia, testemunha, tudo os processos normais.
e o desfecho final, tá bom? E aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar, né, ao resultado, né? Então, quando tem esses princípios, né, está tipificado na lei, houve o julgamento por pessoas competentes e saiu o resultado, vai chegar nesse desfecho de um processo ou de um crime, tá bom? Agora, como eu sempre tenho o costume de me apresentar, eu sou o pastor João, eu tenho que pegar um modelo bíblico sobre impunidade, tá bom? E um desses modelos, ou né, conhecido, é a história de Jó. Todos nós conhecemos, todo cristão conhece a paciência de Jó, né, a vida de Jó. O que aconteceu com Jó? Né? Jó passou por um monte de adversidades e o povo assistindo e julgando. E aonde está a impunidade? Jó pleiteava diante de Deus, né, e conversava com alguns conselheiros, né, amigo da onça, né, algumas pessoas que encostavam do lado dele, e ele pleiteava a impunidade que ele estava vendo com outras pessoas. Por exemplo, o ladrão acordava cedo, ia roubar, ia matar, ia fazer coisa, e não acontecia nada com ele. O fraudador, o ladrão, o justo, o injusto, o sol, a lua, tudo estava acontecendo, né? E ele não via a punição para as coisas erradas. A única pessoa que estava sendo punida era Jó, não é verdade? Então, o princípio bíblico, eu uso a vida de Jó por impunidade. Só que nós conhecemos a história e há algo mais além do que simplesmente um crime ou a impunidade que ele estava vivendo, ele vivendo aos olhos dele, não ele estava sendo impune, né? Ele estava passando por uma situação, mas ele conseguia ver a maldade imperando e não tinha justiça, né? Não tinha condenação. É lógico que nós depois sabemos que a história de Jó muda, a história da vida dele todinha, Deus restitui a vida dele, né? E era algo mais, né? Era uma luta espiritual sobre a vida e o comportamento de Jó. Agora, voltamos aos nossos dias. Quantos Jó nós temos hoje? Quantos Jó, João, José, Maria, Helena, Isabel, Dona Cecília, quantas pessoas estão vivendo como Jó? Passando por inúmeras dificuldades, foram humilhadas, foram roubadas, foram passadas para trás, né? E ela não vê a justiça mediante aquilo que eu falei, os princípios, está tipificado, o cara cometeu um crime, um estupro que está, né? O cara foi impune, roubo, assalto, homicídio, né? Tantos crimes. Então, quantos Jó, né? Aí eu vou usar o sentido figurado, quantas pessoas estão vivendo essa mesma situação de Jó? Vendo o crime, vendo aquele grupo de pessoas criarem leis para benefício próprio e o povo dane-se. Isso é impunidade. E isso é impunidade. O povo sente isso. E eu brinco, né? Quando nós vamos perguntar sobre impunidade para a população ou para o povo, até né, há pouco tempo atrás nós usávamos essa resposta, tudo isso vai acabar em pizza, né? E tá aí, tudo acabando em pizza. Um puxa a corda para cá, outro puxa a corda para lá, cada um puxa a sardinha para sua brasa, né? E a população ou os Jós, né? Os Jó da vida aí, que vão sentir o gosto amargo da falta de justiça. Poxa, por que você falou sobre impunidade e está indo por essa linha de falta de justiça? Porque essa impunidade, ela está acontecendo aos dias de hoje por grupos, né, por classe social política ou devidamente envolvido na política, que estão buscando seus próprios interesses, cometerem crimes tipificados na lei, mas se tornarem impunes por a posição que eles usam. E Jó? E o povo? Onde se encaixa nisso? Desculpa, é mais uma vítima. Nós somos mais uma vítima. A vítima da impunidade. Tá? É muito sério isso. Na vida de Jó, a referência que eu fiz,
Jó estava vendo a impunidade e ele pleiteava diante de Deus. Lógico, nós sabemos a história de Jó, né? Havia uma luta espiritual sobre a vida dele, né? Contra a vida dele, e ele estava passando aquela situação porque havia uma luta espiritual. Pastor, o senhor está dizendo que aqui nós não temos uma luta espiritual? Também temos. Eu falei a respeito do Senhor das Armas, né? No vídeo anterior, falei da tsunami. Também tem uma luta espiritual sendo travada. E o nome bonitinho que está hoje é impunidade. A mídia trabalha, a televisão trabalha para que o bandido vire anjo, o anjo vire bandido, o povo está errado em pleitear. Eu não posso, nós vivemos num país democrático, né? Você pode falar mal de árbitro de futebol, do seu clube, do time, da televisão. Você pode falar mal de qualquer situação que envolva o coletivo, mas quando vai falar de uma pessoa que se sente no lugar de Deus, isso que é terrível, né? Ela se sente no lugar de Deus. Ele tem a certeza que ele é Deus. Ele pode criar todas as leis e a lei não pega ele. Isso é impunidade. Eu posso falar tudo, qualquer coisa, contra jogador, contra apresentador de televisão. A gente pode destilar, vamos dizer assim, a nossa fonte de conhecimento, porque nós vivemos num país democrático, mas nós não podemos opinar ou não podemos falar nada sobre essa palavra impunidade que estas pessoas estão buscando para elas, né? Tá tipificado na lei. Roubou, acabou. Furtou, acabou. Eu não tenho que explicar nada. Eu não tenho que buscar mecanismo para te tornar impune. Tá tipificado na lei. Você vai ser julgado competentemente por um juiz da vara onde você cometeu o crime. E acabou. Então, se apropriou de uma coisa. Eu gosto muito dessas coisas. Às vezes eu fico lendo, né, a responsabilidade orgânica de um governo, de um vereador, de um prefeito, né, e até de governador. Eles não podem, de maneira... Está na lei orgânica do município, do estado e da nação. Não pode nem ter nenhum vínculo com nenhum prestador de serviço, nenhum vínculo com familiar em contrato público. O que mais você tem, meu? O amigo do meu primo, ele tem, ele vai e tá lá envolvido. Se você for olhar o estatuto, a lei, é para acabar, é para cassação imediata. Não, aí busca os recursos da lei para a impunidade. Poxa, você saiu um pouco da Bíblia e está falando sobre impunidade. A impunidade é o momento agora, né? Um deputado puxando a sardinha para o outro, ou vamos ficar aqui de boa e deixa o cara decidir. Espera um pouquinho, irmão. Nós temos que decidir o que está definido na lei. A certeza do delito. Não está escrito, não é delito. Não está na lei, não é delito. Um ato que não está tipificado na lei não é delito. Nós vivemos num país democrático, eu posso falar, você pode falar. Que isso? Toma cuidado com o que você falar. Sim, eu tomo cuidado, eu não estou dando o nome de ninguém, mas é o que nós estamos vivendo. Quantos Jó estão passando situações difíceis no nosso país? Como assim? Dá um exemplo. Quantas pessoas estão na fila do SUS esperando uma cirurgia? Eu sou um, né? Estou esperando ser atendido, cara. Tem mais de 2 anos aí que eu estou tentando remarcar uma consulta e me deram um telefone 0800 que não funciona. Aí você vai pessoalmente, o senhor tem que ligar, é só por telefone. E aí toca esperar. Qualquer hora eu boto a boca no trombone aí, né? Vou falar com... dar o nome aos bois, né? Se eu não conseguir, eu vou ser obrigado a falar, prefeito. Infelizmente, o número que o senhor forneceu não funciona. Tá bom? Não consigo agendar a minha consulta. E por aí vai. Então, nós vivemos num país democrático, num país livre, que nós podemos falar. Quantos Jós, eu volto a falar, existem hoje pessoas, o nome de Jó, que eu estou dando nome figurado, porque eu uso a Bíblia como referência, eles estão vendo a impunidade imperando e eles vão continuar sendo vítima
E vítima, assim, que não tem alento, não tem ganho nenhum. Elas vão ficar só com o sabor da derrota. Nós sabemos que a história de Jó, Deus mudou a história. Nós sabemos que existem muitos Jós hoje aqui no Brasil e no mundo, mas especificamente a impunidade aqui está imperando aqui no Brasil, por alguns doutores da lei, entre aspas, que não são doutores. Essa tal de PEC da impunidade chama atenção demais. Meu irmão, Jó, ele pleiteou diante de Deus. Nós temos que pleitear, sim, o nosso direito diante de Deus. Mas nós temos que pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que não venhamos cometer o mesmo erro, sabe? O mesmo erro de colocar pessoas para gerenciar, tomar conta, decidir sobre a nossa vida, sobre os nossos direitos, sendo usurpados por benefícios próprios dele, e eles se tornam impunes. E nós vamos ficar com gosto amargo. Poxa, Jó se sentiu assim? Sim, mediante dor, perdas, né, e situações de saúde. Ele chegou a ficar irritado com a situação de tanta impunidade que ele estava vendo. Não é diferente aos nossos dias de hoje. E impunidade, sim, nós estamos vendo, assistindo. Deus, ele pode mudar a história da nossa nação. Como? Abrindo nossos olhos e compartilhando. Eu tenho certeza que você tem conhecimento para compartilhar com outras pessoas. Não deixa isso no vazio, não deixa passar. Compartilha, nos ajude, faça um vídeo. Se quiser mandar um tema para mim, eu desenvolvo, eu não tenho problema nenhum, tá bom? Não tenho essa pretensão, né, atualmente pretensão nenhuma de aparecer na mídia, só que o que Deus me capacitou, que é disparar a mente das pessoas a pensar e tomar decisões corretas, isso eu tenho que fazer. Isso eu tenho que fazer. E hoje a impunidade, né, ela impera no nosso país, impera na nossa cidade, onde você mora. Não seja um Jó. Jó pleiteou diante de Deus. E nós sabemos que o mundo espiritual conspirava pela vida de Jó. Hoje, nosso país vive sim uma aflição no mundo espiritual do mal, tentando mudar a história daquilo que é bom para nós. Nós podemos pleitear diante de Deus, mas nós também podemos influenciar pessoas a errar menos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Compartilha aí se tu gostou do vídeo, tá bom? Me ajuda no canal aí. Deus abençoe.